Olá pessoal, eu me chamo Léo Júnior e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre energia cinética. Então, primeiramente, vamos definir o que é a energia cinética. Nós temos que a energia cinética é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Como a gente pode observar nessa pequena ilustração, a gente observa uma bola descendo sobre uma rampa. Então, aqui ela está em movimento. Então, temos que a energia cinética é isso. Ela está associada a isso, a esse estado de movimento. Então, se um objeto está em movimento, ele produz então a energia cinética. E a unidade da energia cinética e também de qualquer outra forma de energia no sistema internacional é o Joule, conhecido pela letra J, em homenagem a James Prescott Joule, que foi um cientista inglês lá do século XIX. Nós temos que quanto mais depressa um objeto se move, maior é a sua energia cinética. Quando um objeto ele está em repouso, dizemos então que a energia cinética é nula. Então, se essa bola aqui não estivesse sobre uma rampa descendo, mas sim estivesse sobre o chão, parada, então a energia cinética dela seria nula. E temos que a energia cinética ela não depende exclusivamente da velocidade de um corpo, mas também da sua massa. Isso mesmo, como a gente pode observar aqui pela fórmula na qual a energia cinética pode ser calculada. Observamos a massa e a velocidade, não apenas a velocidade, não apenas ao movimento do objeto, mas também a massa do objeto. Então, temos aqui a fórmula pela qual encontramos a energia cinética. Então, o que vem a ser cada componente dessa equação? Bem, nós temos que a energia cinética, que é medida em joules. Temos a massa, representada pela letra M, a massa do objeto sempre medida em quilos. Ok, pessoal? Então, se estiver em gramas, a gente vai precisar transformar para quilos. Se tiver em toneladas, a mesma coisa, vamos transformar para quilos. E temos a letra V, que representa então a velocidade, medida sempre em metros por segundo. Então, temos aí um pequeno exemplo, que é o exemplo de um pato voador, certo, pessoal? Então, temos que temos aqui duas coisas que a gente precisa para calcular a energia cinética, que é a massa do pato, certo? A massa do pato e a velocidade. Então, o enunciado fala que um pato de 3 kg que voa a 2 metros por segundo, por exemplo, tem uma energia cinética de 6 joules, 6 kg vezes metros quadrados por segundo quadrado. Ou seja, nós associamos esse número ao movimento do pato. Então, o pato do exemplo tem uma energia cinética de 6 joules. Então, jogando esses valores na equação, a gente identifica isso, exatamente isso, que a energia cinética do pato equivale a 6 joules. Então, vamos ver se é isso mesmo. Bem, nós temos que a energia cinética é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado, certo? Sobre 2, isso mesmo, sobre 2. Ok. Vamos substituindo aqueles valores. Qual é a massa do pato? Isso mesmo, 3 kg. Então, 3 vezes a aceleração, a velocidade, na verdade, é 2, esse valor ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, temos que a energia cinética vai ser igual a 3 vezes 4, 2 ao quadrado é igual a 4, tudo isso sobre 2. Então, vamos ter que a energia cinética
vai ser igual a 3 vezes 4 é igual a 12, dividido por 2, temos que a energia cinética vai ser igual então a 6, a unidade de medidas, joule, isso mesmo. Então aí só para a gente ver que realmente esse valor, né, a energia cinética do pato equivale então a 6 joule nesse exemplo, né, com essa massa e com essa velocidade. Então o pato com essa massa, a essa velocidade, apresenta uma energia cinética de 6 joule. Então aqui temos algumas observações importantes, né, que a gente deve considerar quando a gente estuda a energia cinética. E quando aumentamos a velocidade de um objeto aplicando uma força, a energia cinética do objeto aumenta. E quando diminuímos a velocidade do objeto aplicando também uma força, a energia cinética do objeto ela diminui, certo? Então, nós explicamos essas variações de energia cinética dizendo que a força aplicada transferiu energia para o objeto ou transferiu energia do objeto, certo? Quando a energia diminui. Então a gente viu que quando aplicamos uma força, a energia cinética aumenta, e também quando nós diminuímos a velocidade do objeto também aplicando uma força, a energia cinética do objeto também diminui. E nós temos que a fórmula da energia cinética é diretamente proporcional à massa do corpo, certo? Sempre, pessoal, lembre-se disso, sempre. A fórmula da energia cinética é sempre diretamente proporcional à massa do corpo. Então, pare um pouco e pense. Se dois objetos de massas diferentes, se eles se moverem com a mesma velocidade, qual deles vai carregar então maior energia cinética? Então, se você disse o que possui mais massa ou maior massa, parabéns, é isso mesmo, você entendeu o ponto. Então, se a fórmula da energia cinética diz que é diretamente proporcional à massa do corpo, a energia cinética é diretamente proporcional à massa do corpo, a gente está dizendo que aquele objeto com a maior massa é o que carrega maior energia cinética. Então vamos para outro exemplo, que é realmente esse que mostra que quanto maior a massa, maior a energia cinética. Aqui nós observamos duas bolas, a comparação dessas duas bolas, sendo a primeira uma bola de boliche e a segunda uma bola de tênis, uma bola bem menor, né? E essas duas bolas elas vão se movimentar, cada bola vai se movimentar a uma velocidade de 2 metros por segundo, ou seja, a mesma velocidade. Qual das duas bolas vai ter então a maior energia cinética? Então vamos calcular. Então calculando, temos aqui a fórmula da energia cinética, a massa da bola de boliche, que corresponde a 5 kg, vezes a velocidade, que é a mesma da bola de tênis, ao quadrado, sobre 2, temos então que a energia cinética da bola de boliche equivale a 10 joules. Já a energia cinética da bola de tênis, que é bem menor em comparação à bola de boliche, resolvendo a equação da energia cinética, substituindo os valores de massa da bola de tênis e da velocidade, nós temos então aqui a energia cinética da bola de tênis equivale a 0,1 joules. Então, qual das duas possui maior energia cinética? Isso mesmo, a bola de boliche. Então, assim a gente observa na prática que a massa do objeto, a energia cinética é sempre diretamente proporcional à massa do objeto, à massa do corpo. Então, quanto maior a massa do corpo, mais energia cinética. Isso mesmo. Então, vamos falar um pouco agora sobre a variação da energia cinética. Tem alguns pontos importantes que devemos lembrar, que é para que um corpo ele tenha sua energia cinética variada, então é preciso que ele ganhe ou perca energia. Então, para a gente ter essa variação, a gente precisa que o objeto ganhe ou perca energia, certo? Então, isso acontece quando uma força interage com ele. Então, seja a favor para ele ganhar energia
ou contra o seu movimento, para ele perder a energia. Certo, pessoal? Além disso, nós devemos lembrar também que no deslocamento de um corpo, devido a uma força, nós produzimos o trabalho. Isso mesmo, produzimos trabalho. Lembre-se de que trabalho é a inserção ou a remoção de energia de um corpo. Trabalho é relacionado à inserção ou à remoção de energia de um corpo. Então, sendo assim, o trabalho da força resultante sobre um corpo terá sempre uma relação direta com a variação da energia cinética. Por quê? Porque ele vai inserir ou remover energia, certo? E o responsável por estabelecer essa relação é o chamado teorema da energia cinética, né? Que é expresso por essa forma, W igual a variação da energia cinética, delta energia cinética, variação da energia cinética, onde nós temos que W está relacionado ao trabalho da força resultante, que também é expresso em Joule, certo, pessoal? E aqui nós temos a variação da energia cinética, que nada mais é do que a energia cinética final do corpo menos a energia cinética inicial. Então, com relação estabelecido pelo teorema da energia cinética, nós concluímos duas coisas. É que se a variação da energia cinética é negativa, o corpo perde energia. Então, se a energia cinética final menos a energia cinética inicial, esse valor, se ele for negativo, nós temos que o corpo perdeu energia. Já se essa variação for positiva, o corpo então ganhou energia, certo? Então é disso que se trata a variação da energia cinética. Podemos identificar se o corpo ganhou ou se o objeto perdeu energia. Então temos aqui alguns exercícios resolvidos, só para a gente praticar um pouco, que é basicamente o seguinte: o enunciado diz assim: calcule a energia cinética de uma bola de massa 0,6 kg ao ser arremessada e atingir uma velocidade de 5 metros por segundo. Então nós temos uma bola de 600 gramas, que corresponde a 0,6 kg, e quando ela chega a uma velocidade de 5 metros por segundo, nós precisamos então achar a energia cinética neste momento da bola. Então, o que nós fazemos? Então, temos aqui a energia cinética, a fórmula da energia cinética. O que a gente faz? Substituímos os valores, né? A massa da bola é 0,6 kg, como observamos aqui. A velocidade, 5 metros por segundo. Então, resolvemos a equação. 0,6 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, certo? E tudo isso aqui sobre 2, vamos ter que 0,6 vezes 25 é igual a 15. 15 sobre 2 é igual a 7,5 joules, certo? Então aqui nós temos que, nesse exemplo, a energia cinética da bola equivale a 7,5 joules. Então vocês podem observar que é simples. A gente lê o enunciado, entendeu o enunciado, a gente retira os dados, as informações que a gente precisa, que nesse caso é a massa da bola e a velocidade nesse momento que ela foi arremessada. Quando ela atingiu essa velocidade, que é de 5 metros por segundo, a gente pega essas informações, substitui na equação e a gente encontra então a energia cinética que o exercício pediu. Então, indo agora para o segundo exemplo, também com a mesma base, a mesma teoria. Determine qual é a energia cinética de um caminhão de 4 toneladas movendo-se a uma velocidade de 36 km por hora. Então, vemos aí duas informações também que a gente precisa para encontrar a energia cinética, certo? Então, nesse caso aqui são as 4 toneladas, que é a massa do caminhão. 4 toneladas sabemos que equivale a 4.000 quilos. A velocidade do caminhão, que a velocidade está a 36 km por hora, isso em metros por segundo, equivale a 10 metros por segundo, certo?
temos que a velocidade na fórmula da energia cinética é sempre metros por segundo. Então, transformando esses 36 km por hora, nós temos 10 metros por segundo. E a massa, que também deve estar sempre em quilos, isso mesmo, nunca esqueça. A massa deve estar sempre em quilos e a velocidade sempre em metros por segundo, certo? Então, temos aqui que o enunciado já deu essas informações para nós. Então, o que fazemos agora? Vamos substituir na nossa equação da energia cinética. Então, substituindo os dados na equação acima, a gente encontra então a energia cinética. Então, 4.000 kg vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado equivale a 100, isso mesmo. 4.000 vezes 100, que dá então 400.000 kg. Sobre 2, vamos ter então 200.000 joules. Então, essa é a energia cinética adquirida pelo caminhão, 200.000 joules. Mais uma vez, vocês podem observar que a gente retirou os dados da equação, substituiu os dados do enunciado, na verdade, substituímos na equação da energia cinética e a gente conseguiu encontrar aqui facilmente o valor da energia cinética do caminhão, neste exemplo. Certo, pessoal? Então é isso. Agradeço a atenção de cada um. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre... vamos ver um pouco na prática, né, uma simulação virtual, sobre essa variação da energia cinética, né, como que se dá isso, como que a gente pode visualizar isso de uma maneira mais fácil. Certo? Então, obrigado.